Teve uma questão que não foi feita ontem, no período de perguntas e respostas, que depois me foi feita em particular, que eu achei que deveria mencionar aqui. Uma coisa que eu gosto muito nesse período de perguntas e respostas é que me dá a oportunidade para corrigir alguma coisa que eu poderia ter dito e não disse, ou que disse, mas não ficou claro, né? Então, uma pessoa me perguntou no tópico da submissão do cristão às autoridades, particularmente naquele caso que eu estava explicando, que fica no capítulo 2, verso 18, dos servos que tinham que ser submissos aos patrões, inclusive os perversos. Então alguém me perguntou se é errado um crente ir à justiça quando ele está sendo tratado injustamente no trabalho. Então era uma pergunta que cabia e que é muito válida. Então eu queria responder agora, como eu entendo. Eu entendo que se num ambiente de trabalho o crente está sendo maltratado, os seus direitos estão sendo tirados, de alguma forma ele está sendo oprimido, a lei brasileira permite que ele use de dispositivos legais para que essa questão seja resolvida. Então, eu não vejo nenhum problema um crente apelar para as autoridades quando no ambiente de trabalho ele está sendo oprimido, seus direitos estão sendo tirados, ele está sendo explorado e assim por diante. Um precedente bíblico para isso é o apóstolo Paulo, que era cidadão romano, e como cidadão romano ele tinha o direito de ser ouvido e se defender antes de ser apenado. E em 2 ocasiões ele foi apenado, inclusive uma foi preso e na outra ele foi chicoteado, sem que tivesse oportunidade de defesa. E ele apelou. Ele apelou para os seus direitos. E uma terceira vez foi quando ele percebeu que o julgamento dele estava demorando, ele estava preso em Cesareia, e antes de ir para Roma, que o julgamento dele estava demorando e que Félix estava querendo suborno para tratar do caso dele, aí ele usou um outro direito que ele tinha, que foi apelar para o imperador, que era um direito que todo cidadão romano tinha. Então o crente pode se fazer valer das leis do país quando ele está sendo injustiçado, oprimido, explorado e assim por diante. Há 2 exceções, eu acho. Alguém também, até nesse sentido, alguém até me perguntou, e participar de manifestações, tipo assim, a favor do impeachment ou greves e tudo mais. Eu digo, se for legal, se a lei brasileira permitir, não vejo problema nenhum, né? Na verdade, eu quase que vou numa manifestação a favor do impeachment. Só que ia ter que dar muita explicação, aí achei melhor não. Mas no coração eu fui. Então, mas é legal, né? A lei brasileira permite esse tipo de manifestação, permite greve, tem greves que são permitidas, né, em setores da sociedade. Então o cristão, ele é cidadão brasileiro, ele pode usar esses direitos. Há algumas situações, porém, em que ele não deveria fazer, e que Paulo fala. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz que se você tem, e Paulo está reclamando de um irmão que está processando o outro por conta de questões dessa vida. Ou seja, 2 irmãos em Cristo brigaram por conta de uma questão material, a gente não sabe o que era, não sabe se era uma herança, se era um negócio que não deu certo, uma sociedade, e um que se sentiu lesado, resolveu processar o seu irmão diante do tribunal. Paulo disse, era melhor que você sofresse do que você expusesse o nome de Cristo perante juízes iníquos, né? Que os caras vão dizer, olha aí, tudo entregarei, eles cantam na igreja, tudo entregarei, mas na hora que mexe no bolso, está aí um brigando com o outro, né? Essa questão de dinheiro, né? Então, Paulo diz que em situações em que o nome do evangelho está envolvido, era melhor sofrer o dano. Era melhor sofrer o dano do que você ir buscar seus direitos contra irmãos e que acaba expondo o evangelho a escândalo. Segunda coisa quando você for valer dos seus direitos, perguntar qual é o motivo. Porque às vezes o crente quer simplesmente se aproveitar. Tem crente que faz isso. Ele vê uma chance fácil, legal, de ganhar um dinheiro a mais, né? E ele então vai começar uma briga ou vai entrar em querela e assim por diante, não porque é uma questão de justiça, mas porque ele viu ali uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. Então, se a motivação é essa, ela está errada. E o cristão deveria se abster disso. Tá? Então, ele pode usar os seus direitos, é assim que eu entendo, ele pode usar os seus direitos, desde que a motivação seja correta, e que o nome do evangelho não esteja em jogo. Há muitas situações
aí cinza, não é? Difícil, borderline. Às vezes você está trabalhando para um patrão que se diz evangélico, mas o cara é realmente opressor, injusto, e aí em casos como esse, eu sugiro Mateus 18, você primeiro tratar a nível de irmão, como cristão, tentar uma solução pastoral, eclesiástica, não é? E antes de já partir para a justiça e para resolver. Então foram essas perguntas que não foram feitas, mas eu achei que se feitas ajudaria, então estou trazendo antecipadamente.